Alô pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos do líder do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, o Flamengo agora é o novo líder, passou o Palmeiras, depois do Palmeiras perder para o Santos e o Flamengo golear o Sport. Hoje o Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras e segue ali, ó, pau a pau na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e provavelmente essa briga vai até a última rodada da competição, porque obviamente o Palmeiras não vai perder todos os jogos, o Flamengo não vai vencer todos os jogos ou vice-versa. Tá maneiro demais de acompanhar e eu espero que no fim dessa corrida dê Flamengo campeão. E a gente vai falar aqui da atuação do Flamengo diante do Sport, que para mim foi um placar mentiroso, o que importa é a vitória, os 3 pontos conquistados, mas foi um placar mentiroso. A gente vai comentar como é que foi a atuação do Flamengo, vamos trazer declarações de Felipe Luiz, falar também sobre um jogador do Palmeiras que eu tô vendo, ó, muita gente de boquinha fechada, muita gente que falou do caso Bruno Henrique, STJD é uma vergonha. Agora, quando acontece do lado do Palmeiras com um atleta, tem muita gente calada. Por que será, hein? A gente vai trazer todas as informações no vídeo de agora. Mas antes, galera, o Flamengo fez aniversário. Quem ganha o presente é você. E olha que eu nem tô falando da goleada em cima do Sport. Agora, eu tô vendo muita gente calada por aí, muita gente que falou que o STJD é uma vergonha quando puniu o Bruno Henrique apenas entre aspas, em 100 mil reais. E aí, todo mundo reclamando. Agora, o Palmeiras conseguiu um acordo com o STJD para não punir o Vitor Roque, no caso, o Vitor Roque. O acordo entre Palmeiras e STJD foi o seguinte: atacante fará um post contra a homofobia e deixará fixado em seu perfil na rede social e uma multa de 80 mil reais. O jogador do Verdão não corre mais risco de ser suspenso por conta do post após o jogo contra o São Paulo. Ai, cadê aqueles que falaram o STJD é uma vergonha no caso do Bruno Henrique? Eu também acho, tá? Eu acho o STJD uma vergonha há muito tempo, sem credibilidade, eu acho isso tudo. Agora, galera, 2 pesos, 2 medidas. Vocês reclamaram da atuação do STJD no caso do Bruno Henrique, tem que reclamar da atuação do STJD no caso do Vitor Roque. É uma vergonha tudo que está acontecendo, gente. O Bruno Henrique jogou com efeito suspensivo 2 meses. O Alan do Palmeiras também, desde julho. Pois é. Então, cadê vocês que estavam reclamando? Agora vocês não vão reclamar? Repito, eu não estou aqui dizendo que não pode falar, reclamar se é jogador do Flamengo. Pode e deve. Se achar, deve. Mas também faço o mesmo quando acontecer com outros jogadores de outros times também, no caso agora, Vitor Roque e Palmeiras. Dito isso, vamos para o jogo. Galera, olha só, o Flamengo venceu o Sport, na verdade, goleou o Sport por 5-1, inclusive confirmou o rebaixamento do Sport. O Sport é o time que mais foi rebaixado para a Série B no século, e é um rival aí do Flamengo, a gente sabe por quê, porque o Sport, entre aspas, tenta roubar o título de 87 do Flamengo, Campeonato Brasileiro. Enfim, isso aí é um outro debate. E o Flamengo goleando, mais um placar mentiroso. O primeiro tempo do Flamengo foi horrível. E assim, eu já imaginava que fosse um jogo extremamente difícil. Eu vinha falando isso aqui no YouTube, eu vinha falando isso no SBT, nos meus posts nas redes sociais. Muita gente tratando como uma vitória certa, uma goleada, embora tenha sido uma vitória e uma goleada. Mas o Flamengo não jogou nada no primeiro tempo. Saiu atrás no placar em um erro totalmente juvenil do setor defensivo, um mole danado, um jogo terrível dos jogadores do setor defensivo do Flamengo, sobretudo o Emerson Royal. João Vitor sentiu a pressão, isso precisa ser dito, é um garoto, tem muito potencial, mas eu não estou aqui para enganar ninguém. Se ele sentiu a pressão, eu vou falar, e ele sentiu a pressão, deu para perceber isso, mas depois ele foi se adaptando ao jogo, pegando o ritmo do jogo, mas o Emerson Royal foi muito mal. E o Flamengo saiu atrás no placar nesse erro defensivo. E aí, o tempo passando, o Flamengo não conseguia se ajustar no primeiro tempo, fazendo um jogo muito mal. Eis que o Sport teve o primeiro jogador expulso, aos 38, 40 minutos. 2 minutos depois, o Luiz Araújo acerta uma finalização maravilhosa, primorosa. Golaço, empatou.
E aí, logo depois, o Sport teve o segundo expulso. Ou seja, o Flamengo foi para o intervalo com empate de 1-1 e 2 jogadores a mais em campo. Naquele momento, eu fiz até um post. Se tornou obrigação do Flamengo vencer o jogo. Aí veio o segundo tempo, o Flamengo tirou um proveito absurdo da vantagem numérica. O Cebolinha entrando, ficando 30 minutos em campo, ajudou demais, jogou muito bem. Juninho voltando a fazer gol. O gol também do Douglas Telles, garoto estreando no time profissional do Flamengo com gol. Então, foi um jogo que, no fim das contas, repito, o que importa é a vitória, a liderança na rodada, isso tudo importa. Mas eu, como jornalista, não posso deixar de mencionar que o Flamengo jogou muito mal no primeiro tempo. E o segundo tempo foi um jogo totalmente atípico, 2 a mais, contra o pior time do Campeonato Brasileiro, contra um time que o presidente havia renunciado horas antes. Então, era obrigação do Flamengo vencer. O mais importante era vencer. Mas me preocupa daqui para frente como é que vai ser o Flamengo em campo. Por exemplo, próximo jogo contra o Fluminense. O Flamengo não pode jogar como jogou o primeiro tempo contra o Sport. Eu entendo, 12 desfalques, e eu falava isso, eu alertava isso, falta de entrosamento. Mas o que mais me chamou a atenção foi a falta de concentração e, novamente, uma soberba de que parecia que a qualquer momento o Flamengo ia vencer quando quisesse. Não pode entrar em campo assim. Time que quer ser campeão brasileiro não pode dar esses moles. O Flamengo já deu esse mole contra o Grêmio, o Flamengo já deu esse mole contra o São Paulo, Fortaleza, quase deu contra o Santos no Maracanã. Então precisa ficar ligado. Mas vamos comemorar porque o Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro com, deixa eu ver a tabela aqui, 71 pontos e o Palmeiras tem 68 pontos. Na próxima rodada o Flamengo pega o Fluminense e o Palmeiras vai pegar o Vitória, não é o Atlético Mineiro, porque ficou um jogo invertido. Após o jogo, inclusive, o Felipe Luiz ele deu razão ao que eu estou falando aqui agora. Ele falou, entramos muito abaixo do nosso nível, do nosso ritmo. Parece que estávamos abaixo do que a partida pedia, por muitas circunstâncias. Nossa pressão não estava encaixando, eles conseguiam sair com certa facilidade. Com a bola o time não estava fino, estava lento, circulação lenta. Perdemos bolas e contra-ataque até sofreu o gol. Depois começamos a acelerar mais, circular melhor. Mesmo assim, muitos erros. Chegamos até com certa facilidade na área do esporte, mas não conseguimos aproveitar. Principalmente onde acho que estávamos melhor, que era o nosso lado direito. Com as expulsões, é claro que o jogo ficou melhor. Dava para ver como o volume que eles iam continuar sofrendo e a gente precisava insistir. Sobre número de falcos contra o Fluminense, quarta-feira agora, dia 19, tá, galera? Jogo muito importante, clássico difícil, Fluminense sempre complica a vida do técnico Felipe Luiz, e aí ele está na expectativa de ter reforços caseiros, jogadores que estão com as seleções chegarem a tempo para esse jogo. E ele disse, sinceramente, não sei sobre os jogadores jogarem ou não. Carrascal joga na segunda com a seleção colombiana. Não temos meias de origem sem eles, Arrascaeta e Carrascal. Durante a semana fizemos alguns testes, optei por essa escalação hoje. Vamos ver as recuperações do Alan, do Pedro, do Jorginho, de todos os jogadores do DM. Acho difícil no Fla-Flu e difícil que os convocados cheguem em plena forma, mas algum deles não tenho dúvidas que vão se colocar à disposição para ajudar. São jovens. Vendo como eles chegam, vou tentar a melhor decisão. Vai ser o que eu achar que for melhor para enfrentar o Fluminense. Bom, é isso, é torcer para os caras chegarem bem. Danilo e Alexandre esquece. Esses dois com as seleções, com a seleção brasileira, os dois nem ficarão à disposição contra o Fluminense. Fica a dúvida aí de Arrascaeta, Carrascal. Pelo menos um meia o Flamengo tinha que ter, Arrascaeta ou Carrascal. E aí os demais a gente vai acompanhando. De repente o Gonzalo Plata, enfim. O fato é, o Flamengo agora pode comemorar que é o líder do Campeonato Brasileiro. E sobre o Juninho, galera, só para vocês terem noção, o Juninho marcou o segundo gol, que para mim foi o gol mais importante. Foi o gol que deu o alívio. Entende? Óbvio que todos os gols foram importantes, inclusive o gol do Luiz Araújo de empate. Mas o gol do Juninho é o gol da virada, o gol que dá o alívio à torcida do Flamengo. Pelo menos foi o gol que eu mais senti alívio assistindo ao jogo em casa. E ele não marcava um gol desde o dia 3 de abril, no jogo contra o Deportivo Táchira. De lá para cá ele entrou em campo 18 jogos, 19 contando contra o Sport, e a grande maioria entrando nos minutos finais.
Em 30 partidas pelo Flamengo na temporada, ele fez 4 gols. Cara, é um jogador, eu particularmente entendo não ter, inclusive eu sempre duvidei do potencial dele de chegar e assumir uma vaga deixada por Pedro na ocasião que estava se recuperando, mas é um jogador que me chama a atenção pelo nível de responsabilidade, de gostar do que faz, de amar o esporte, de amar a sua profissão. Ele não deixa de fazer nada no dia a dia. Qualquer outro jogador ficaria chateado, revoltadinho. Ele não, cara. Super profissional no dia a dia. Todo mundo elogia demais o Juninho. Eu sei que em 2026 ele não vai ficar, mas eu torço muito para o sucesso desse garoto. Eu falo garoto porque ele não é mais garoto, eu sei. Desse jogador, que ele seja muito feliz na carreira. Esse cara merece. E o gol dele ontem foi muito bacana, cara. Um gol de oportunismo, de centroavante, dando joelhada, sabe? Aproveitando a bola. Maneiro demais. Boa, Juninho. Olha só, eu sei que você não vai ficar no Flamengo em 2026, mas torço muito pro seu sucesso que você merece, cara. E tomara que ainda esse ano você tenha mais oportunidades com o Felipe Luiz, porque, de fato, o cara não caiu nas graças do treinador e entra muito pouco em campo com a camisa do Flamengo. Valeu, galera! Até o próximo vídeo. E só para finalizar, segue o líder! Tamo junto! É isso aí, pessoal. Mais um vídeo importante aqui no canal do Brenner Fly, informações do Mengão, para você se manter sempre muito atualizado. Fortalece com like, se inscreva no canal. Voltaremos assim que tem mais notícias. Um forte abraço, tamo junto. Não esqueça de comentar aqui embaixo. Um forte abraço, valeu, pessoal. Fui!